Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, sou graduando em Ciências Biológicas e na aula de hoje vamos falar de um assunto muito importante que é o núcleo celular. Desde já do início da aula, pessoal, eu quero que vocês saibam que o núcleo celular é uma estrutura dentro da célula e que a gente só vai encontrar nas células eucariontes, ou seja, as células procariontes, os procariotos não possuem núcleo celular. Então as bactérias, por exemplo, não possuem núcleo celular, porque o núcleo é uma estrutura que a gente só encontra nas células dos eucariotos, beleza? E qual é a função do núcleo celular? Para vocês entenderem qual é a função do núcleo celular, vamos comparar ele com o dono de uma empresa. O dono de uma empresa é ele que vai gerir tudo que ocorre dentro da empresa, para que a empresa possa funcionar bem, não possa falir. Ou seja, o dono da empresa é aquele que vai controlar tudo que ocorre dentro dela. O núcleo celular, pessoal, tem uma função semelhante a essa. O núcleo é ele que contém todas as informações para que a célula possa funcionar bem. Ou seja, o núcleo tem como função gerir tudo o que ocorre dentro da célula. E por que ele tem essa função, pessoal? É porque no núcleo é onde a gente vai encontrar o nosso material genético. Então é muito importante, galera, anotem isso aí. No núcleo é onde a gente encontra o nosso material genético, é onde a gente encontra o nosso DNA. Então, o núcleo é uma estrutura física dentro da célula que vai envolver e proteger o nosso DNA, proteger o nosso material genético. E nessa primeira parte da aula, a gente vai ver as principais estruturas que compõem o núcleo, ou seja, vamos ver a morfologia do núcleo. Morfologia nada mais é do que o estudo de alguma estrutura ou de algumas estruturas. Então a gente vai ver a morfologia do núcleo, as partes que compõem o núcleo e vamos ver a função de cada uma dessas partes, beleza? São alguns nomezinhos difíceis de decorar, então é muito importante que vocês anotem tudo direitinho, o nome da estrutura e a função dessas estruturas, porque são estruturas muito importantes e costumam ser cobradas nas provas, beleza, galera? Vem aqui comigo. Então, pessoal, nesse slide aqui a gente vai ver a morfologia do núcleo celular, ou seja, as principais estruturas que formam o núcleo celular. Então, primeiro de tudo, pessoal, isso daqui não é uma célula. Tudo isso aqui já é o núcleo celular. Então, tem uma célula, a gente pegou o núcleo dessa célula que está dentro da célula e agora a gente deu um zoom nesse núcleo para a gente poder observar bem as estruturas dele. A primeira estrutura que eu quero que vocês vejam, pessoal, é a famosa carioteca ou membrana nuclear. A carioteca, pessoal, é toda essa estrutura roxa aqui. E o que é a carioteca? A carioteca nada mais é do que a membrana que envolve o núcleo. Ou seja, a carioteca separa o interior do núcleo do citoplasma da célula. Então lembra da célula? A célula tem a membrana plasmática, que é a membrana que está do lado de fora da célula. Dentro da célula a gente tem o citoplasma e depois a gente tem o núcleo. Separando o interior do núcleo do citoplasma, a gente vai encontrar a carioteca ou membrana nuclear. E é muito importante que vocês saibam que a carioteca, pessoal, é uma membrana dupla. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma membrana dupla. Então a gente tem essa parte toda aqui amarela. E aqui em roxo, aqui em cima, é a primeira membrana. A primeira membrana da carioteca e aqui embaixo a segunda membrana da carioteca. Ou seja, a carioteca é uma membrana dupla, beleza? Ela é formada por duas membranas. Então vai ter a membrana externa da carioteca e depois a membrana interna, beleza? A segunda estrutura que vocês precisam saber, galera, são os poros nucleares. Os poros nucleares, pessoal, nada mais é do que alguns poros presentes na carioteca. Então vocês estão vendo ó, que a carioteca ela apresenta esses poros, ela é perfurada. E para que servem os poros nucleares? É através dele que vai ocorrer troca de substâncias do interior do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo.
Então, por exemplo, a gente tem o RNA, os diversos RNAs presentes dentro da célula, e os RNAs são produzidos aonde? São produzidos dentro do núcleo. E eles precisam sair do núcleo e ir para o citoplasma para agir no citoplasma. Tá? Então, é por onde que o RNA ele sai? Ele vai sair de dentro do núcleo para o citoplasma através dos poros nucleares, beleza? E também tem substâncias que saem do citoplasma e entram para dentro do núcleo. Algumas proteínas, por exemplo. Então, proteínas presentes no citoplasma precisam entrar dentro do núcleo da célula para poder realizar sua função. E eles vão entrar, as proteínas vão entrar para dentro do núcleo, atravessando pelos poros nucleares, beleza? É importante que vocês saibam que nem todas as substâncias passam, isso é controlado. Igual na membrana plasmática, vai ter substâncias que vão entrar e substâncias que não vão entrar. Então, a mesma coisa que acontece aqui na carioteca. Nem toda substância é permitido entrar no núcleo ou sair do núcleo, beleza? Isso é algo totalmente controlado. E a terceira estrutura que eu quero que vocês vejam, pessoal, é o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? O nucleoplasma ele é semelhante ao citoplasma. Então, o nucleoplasma é tudo isso aqui em azul, ó. Toda essa estrutura aqui em azul, colorida em azul, é um nucleoplasma. E ele é um líquido presente dentro do núcleo da célula, onde algumas estruturas do núcleo estão mergulhadas, beleza? Isso que é o nucleoplasma. E o que a gente vai encontrar no nucleoplasma? A gente vai encontrar, pessoal, a cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é o nosso material genético, ou seja, é o nosso DNA. Mas qual é a diferença entre a cromatina e o DNA? É muito simples. A cromatina, pessoal, é o DNA associado a proteínas. E que proteínas são essas? São as proteínas chamadas de proteínas histonas. São as principais proteínas que estão associadas ao DNA, as histonas. Então, o que é a cromatina, pessoal? A cromatina é o nosso DNA, é o nosso material genético quando ele está associado às proteínas histonas, beleza? E a outra estrutura que eu quero que vocês vejam, pessoal, é essa estrutura aqui em roxo, que também está mergulhada no nucleoplasma. E essa estrutura aqui, pessoal, é o nucleolo. Qual é a função do nucleolo? O nucleolo é uma estrutura presente dentro do núcleo da célula e ele está envolvido na síntese de RNA ribossomal. Então, é no nucleolo onde ocorre a síntese do RNA ribossomal. E esse RNA ribossomal, pessoal, mais tarde ele vai sair de dentro do núcleo da célula, ele é produzido no nucleolo, depois ele vai sair do núcleo da célula para poder formar os ribossomos. Lembra dos ribossomos? Os ribossomos são estruturas presentes no citoplasma da célula e que estão envolvidos na produção de proteínas. Então, é através do nucleolo que ocorre a formação dos ribossomos, porque vai ser no nucleolo que vai ocorrer a síntese dos RNA ribossomais, que mais tarde vão servir para formar os nossos ribossomos e eles irão produzir as nossas proteínas, beleza? Para ficar mais claro aqui, pessoal, teve um corte aqui no núcleo da célula, a gente está vendo que ocorreu um corte e a gente deu um zoom nesse corte. Esse zoom aqui é para a gente ver mais detalhadamente os poros presentes na carioteca. Então, ó, como eu falei para vocês, a carioteca é formada por uma membrana dupla, então são duas membranas. Então aqui a gente está vendo a primeira membrana da carioteca e a segunda membrana. E nessas membranas a gente tem os poros nucleares, que é por onde as substâncias vão sair do citoplasma e entrar no núcleo, e sair do núcleo e ir para o citoplasma, beleza? E agora, na segunda parte da nossa aula, pessoal, eu quero destacar uma estrutura do núcleo que é muito importante, que vocês precisam saber mais sobre ela, porque com certeza quando vocês forem estudar genética, estudar biologia molecular, vocês também vão ver um pouquinho dessa estrutura. E essa estrutura, pessoal, é a cromatina. Então, todos esses fios aqui, ó, que vocês estão vendo, esses fiozinhos brancos soltos no nucleoplasma, é a cromatina. E como eu já falei para vocês, a cromatina nada mais é do que o DNA quando está associado às proteínas histonas, beleza?
E o que eu quero que vocês saibam da cromatina, pessoal? É exatamente isso aqui que vocês precisam saber. Existem duas divisões da cromatina. A gente tem a eucromatina e a heterocromatina. Então vamos analisar essa imagem aqui com detalhe. Aqui nós estamos vendo um cromossomo. O que é o cromossomo, pessoal? O cromossomo nada mais é do que o nosso material genético, o nosso DNA, quando ele está muito espiralizado. Então, quando ele fica se enrolando sobre si mesmo várias vezes, ele fica bem compacto, ele fica mais amassado. E por que o cromossomo existe? Por que o cromossomo ele deixa o DNA mais compacto? Porque isso faz com que o DNA caiba dentro da célula. Porque o DNA ele é gigantesco. Se ele fosse reto, ele não iria caber dentro da célula. Então é por isso que o DNA assume a forma de cromossomo. Ele se enrola sobre si mesmo várias vezes para ele ficar bem compacto e caber dentro da célula. E aí, quando o cromossomo ele dá uma afrouxada, ele não está tão compacto, ele assume a forma de cromatina. Ou seja, essa é a diferença entre cromossomo e cromatina. O cromossomo está muito compacto e a cromatina está menos compacta. A cromatina ainda é espiralizada, o DNA está enrolado, mas ele não está muito compacto, beleza? E o que eu quero que vocês saibam da cromatina, pessoal? Lembra que eu falei das proteínas histonas? Então, essas proteínas aqui em amarelo são as proteínas histonas. Então, aqui a gente está vendo a fita de DNA, ó, e essa fita de DNA está se enrolando em volta das proteínas histonas. Então, conforme o DNA vai se enrolando nas proteínas histonas, ele vai ficando mais espiralizado, mais compacto, formando a cromatina. Beleza? Então, quando a gente tem a molécula de DNA associada às proteínas histonas, esse DNA ele começa a se enrolar, ele vai ficando mais compacto até formar a cromatina. Então, cromatina é o DNA associado a proteínas histonas. E quando a cromatina se enrola mais ainda sobre si mesma, fica mais compacta, forma o cromossomo para que ela possa caber dentro da célula, beleza? E galera, o que seria a eucromatina e a heterocromatina? A eucromatina, pessoal, é quando a cromatina está mais solta, ela está mais desenrolada. Então, nesse desenho aqui, essa porção seria a eucromatina, porque está mais desenrolada. E a heterocromatina é a porção da cromatina que está mais espiralizada, que é essa porção aqui, que está mais enrolada, mais compacta. E o que isso significa? O que a eucromatina e a heterocromatina afetam no DNA? Vamos supor, pessoal, que eu peguei um papel e escrevi um número de um telefone e amassei esse papel. E eu dei esse papel para você me falar que número de telefone eu coloquei ali. Só que você não pode desamassar o papel para poder ler. Você conseguiria acessar aquela informação que eu escrevi nesse papel? Não conseguiria, porque não daria para você ler. Agora, se você desamassasse o papel, você conseguiria ler o número de telefone e me falaria. É a mesma coisa com a eucromatina e a heterocromatina. Quando a cromatina está na forma de eucromatina, que é essa forma aqui, o DNA pode ser lido. Então, algumas enzimas vão poder ler a informação genética presente no DNA para que uma proteína possa ser produzida. E quando a eucromatina está na forma de heterocromatina, que é essa forma aqui, como ela está mais compacta, mais espiralizada, não tem como as enzimas lerem a informação genética presente na heterocromatina. Então, não tem como produzir uma proteína a partir da heterocromatina. Então, pessoal, a eucromatina é a porção ativa do DNA. Então, quando o DNA está na forma de eucromatina, a gente fala que esse DNA está ativo e a informação genética pode ser lida. E quando o DNA está na forma de heterocromatina, as enzimas não podem acessar aquela informação genética e por isso não é possível produzir uma proteína. Então a heterocromatina vai ser a porção do DNA que está inativado. Aquela informação genética não pode ser lida, beleza, pessoal? Em algumas situações da célula, a gente vai poder encontrar a eucromatina, e em outras situações da célula, a gente vai poder encontrar a heterocromatina. E é muito importante, pessoal, que vocês saibam que a eucromatina ela pode começar a se enrolar e se virar heterocromatina,
E a heterocromatina pode se desenrolar e se transformar em eucromatina, beleza, pessoal? Isso vai depender da situação que a célula se encontra. Se o DNA precisa ser lido naquele determinado momento ou se ele não precisa ser mais lido naquele determinado momento, beleza, galera? E agora que você já entendeu o que é cromossomo, o que é cromatina, a gente pode partir para a terceira parte da nossa aula, que é sobre a cromatina sexual. Antes de a gente entender o que é a cromatina sexual, vocês precisam saber que existem dois tipos de cromossomos chamados de cromossomos sexuais. A gente tem o cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. O cromossomo sexual Y é exclusivo do sexo masculino, ou seja, a gente não encontra o cromossomo Y no sexo feminino. E o que acontece, pessoal? Quando ocorre a fecundação, um par de cromossomos vem do pai e um par de cromossomos vem da mãe, incluindo os cromossomos sexuais, ou seja, a gente herda um cromossomo sexual da nossa mãe e um cromossomo sexual do nosso pai. Então eles ficam aos pares, igual vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem um par de cromossomos XX e a gente tem um par de cromossomo X com um cromossomo Y. Ou seja, aqui a gente tem uma mulher, porque é cromossomo XX, herdou o cromossomo X da mãe e o cromossomo X do pai, por isso ficou XX e nasceu uma mulher. E aqui a gente tem um indivíduo do sexo masculino. Por quê? Porque ele herdou o cromossomo X da mãe e um cromossomo Y do pai. Lembrando que o cromossomo Y só vem do pai, beleza? E o que seria a cromatina sexual, pessoal? A cromatina sexual é uma cromatina que a gente só encontra no sexo feminino. Por quê? Porque lembra que eu falei que os cromossomos sexuais, um vem do pai e um vem da mãe? Então, ó, a mulher ela herda 2 cromossomos X. Se ela tem 2 cromossomos X, os dois não precisam funcionar, só precisa de um. Então, apenas um cromossomo X precisa funcionar na mulher. Então, vamos supor que esse cromossomo X aqui está ativo nessa mulher e esse aqui está inativado. Ou seja, aqui a gente vai ter um cromossomo X que ele está mais compacto. Então, isso que é a cromatina sexual. A cromatina sexual nada mais é do que a cromatina que está presente no cromossomo X que a mulher herdou e esse cromossomo está inativado. Então, cromatina sexual é o cromossomo X que está inativado na mulher, beleza? Ou seja, a gente não encontra no homem. É claro que tem algumas anomalias genéticas que faz com que a gente encontre a cromatina sexual no homem. Mas, naturalmente, em uma situação sem nenhum tipo de mutação genética ou doença genética, a gente não encontra a cromatina sexual no homem. Beleza, galera? E aqui nesse slide, pessoal, a gente continua falando sobre a cromatina sexual. E o que a gente vê nessas imagens aqui? A gente tem 2 fotos. E na foto de cima, pessoal, a gente está vendo a cromatina sexual. Então, quando a gente trata a célula e observa ela no microscópio, a gente consegue ver uma manchinha escura. Ó. Essa seta amarela aqui está apontando para essa mancha escura. Essa mancha escura aqui nada mais é do que a cromatina sexual. É esse cromossomo X que está inativado na mulher. E a cromatina sexual também é chamado de corpúsculo de Barr. E nessa imagem aqui de baixo é uma imagem de um glóbulo branco. Nos glóbulos brancos, a cromatina sexual aparece na forma de baqueta. Baqueta nada mais é do que essa mancha aqui irregular que a gente está vendo nessa célula, beleza? Então, cromatina sexual, a gente vê uma manchinha escura na célula e também é chamado de corpúsculo de Barr. E nos glóbulos brancos, a gente pode encontrar cromatina sexual presente na forma dessa mancha irregular aqui. Beleza, galera? E aqui, pessoal, vamos para a quarta parte da nossa aula, já está acabando. E o que a gente vai ver nesse slide aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre cromossomos e centrômero. Como eu já falei para vocês, o cromossomo nada mais é do que o DNA muito compacto. Quando ele se enrola várias vezes sobre si mesmo, ele fica compacto. Igual nessa foto aqui da direita, vocês estão vendo, ó, o DNA está super compacto para que ele caiba dentro da célula. Nas nossas células, pessoal, a gente encontra o cromossomo na sua forma simples.
Então aqui, ó, vocês estão vendo o cromossomo simples. O que é o cromossomo simples? Cromossomo simples é uma molécula de DNA. Então, falei cromossomo simples, ou lá no seu vestibular apareceu o cromossomo simples, já sabe que se trata de uma molécula de DNA. Só que a gente sabe que as células precisam se dividir, como por exemplo na mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que vai gerar duas células. Então, a partir de uma célula, duas células serão formadas. E quando ocorre a mitose, é necessário que essa molécula de cromossomo simples, essa única molécula de DNA, se duplique. Por quê? Porque na mitose eu não estou formando duas células, então tem que vir um cromossomo para uma célula filha e outro cromossomo para outra célula filha. Então a molécula de DNA precisa se duplicar. Então aqui embaixo a gente está vendo um cromossomo duplicado. Agora, ó, como ele está duplicado, a gente tem duas moléculas de DNA. E o que é importante vocês saberem aqui, pessoal? Quando o cromossomo está duplicado, a gente vai ter a formação de cromátides chamadas de cromátides irmãs. O que são cromátides irmãs? Cromátides irmãs são cromossomos duplicados. Então, quando eu tenho um cromossomo que ele se duplicou, cada molécula de DNA dessa vai ser uma cromátide irmã. Então, quando eu tenho um cromossomo duplicado e as cromátides elas são do mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs, beleza? Então, o cromossomo simples se duplicou na divisão celular e agora virou um cromossomo duplicado. Cada cromossomo vai se chamar cromátide irmã. Então, essa é uma cromátide irmã e essa daqui é outra cromátide irmã, beleza? E o que a gente vê aqui nesse cromossomo, pessoal? Aqui, ó, a gente está vendo esse pontinho branco aqui no meio do cromossomo. E esse ponto aqui se chama centrômero. O que é o centrômero? Centrômero nada mais é do que o estrangulamento que a gente encontra no cromossomo. Então, ó, nessa micrografia aqui, vocês estão vendo que essa parte aqui que eu estou circulando do cromossomo está mais estrangulado. Essa região aqui é chamada de centrômero. E no centrômero a gente encontra o DNA, tem DNA no centrômero, e a gente também encontra uma outra estrutura chamada de cinetócoro. O que é o cinetócoro? O cinetócoro é a região do cromossomo em que algumas fibras vão se ligar nele para que possa separar os cromossomos. Lembra? O cromossomo duplicou e agora na divisão celular, um cromossomo tem que ir para uma célula filha e o outro para outra. Então, ó, o cromossomo está aqui. E aqui no meio está o cinetócoro. Algumas fibras do fuso mitótico vão se ligar no cinetócoro, que está presente no centrômero, e essas fibras vão puxar esses cromossomos para poder separar esses cromossomos duplicados e cada cromossomo ir para uma célula filha, beleza? E aqui nessa imagem da esquerda, pessoal, a gente vê a posição do centrômero. E a gente classifica o centrômero de acordo com a posição dele no DNA, no cromossomo. Então aqui, ó, a gente está vendo esse cromossomo aqui da ponta e o centrômero está bem no meio. Quando o centrômero está bem no meio, ele é chamado de metacêntrico. Quando o centrômero ele está um pouquinho elevado para o polo, para um dos polos do cromossomo, ele é chamado de submetacêntrico. Quando ele está mais ainda próximo da ponta do cromossomo, ele é chamado de acrocêntrico. E quando a gente encontra um centrômero em uma das extremidades do cromossomo, ele é chamado de telocêntrico. Então, a gente classifica o centrômero de acordo com a posição dele no cromossomo, em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Beleza, galera? E eu também quero que vocês saibam, pessoal, que essa ponta aqui do cromossomo, o final do cromossomo, é chamado de telômero. E o telômero, pessoal, é uma região do cromossomo que está associado com o envelhecimento da célula. Então, conforme a célula vai se dividindo, o telômero, que é a ponta do cromossomo, ele vai diminuindo. Alguns ramos desse DNA vai diminuindo, vai sumindo. E quanto mais a célula se divide, mais o telômero
ele vai diminuindo. Então, o telômero é uma estrutura, é a ponta do cromossomo e está associado com o envelhecimento celular. Tem outros fatores que estão associados com o envelhecimento celular, que a ciência já descobriu, mas essa questão do telômero que costuma ser cobrado nos vestibulares, beleza? Então, o telômero é a porção final do cromossomo, a ponta do cromossomo, e conforme a célula vai se dividindo, o telômero ele vai sumindo, causando o envelhecimento celular. Então, a gente consegue descobrir se a célula está nova ou velha, por exemplo, de acordo com o tamanho do telômero. Então, um cromossomo que tem um telômero maior, a célula está mais jovem. E um cromossomo com telômero menor, a célula está mais velha. Beleza, galera? E aqui, galera, para fechar nossa aula, vamos falar sobre o cariótipo. Especialmente, vamos falar sobre o cariótipo humano. O que é o cariótipo? O cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos que o indivíduo possui. Então aqui ó, a gente está vendo um bebê e esse daqui é o cariótipo desse bebê. Por quê? Porque são todos os cromossomos que esse indivíduo possui, que esse bebê possui. E na raça humana, pessoal, a gente encontra 46 cromossomos. Coloquei até aqui do lado. Então, na raça humana, nós temos 46 cromossomos. E como que a gente herda esses cromossomos? A gente herda do nosso pai e da nossa mãe através da fecundação. Então aqui, ó, o espermatozoide, pessoal, vai carregar metade do número de cromossomos. Então, se a raça humana tem 46 cromossomos, a metade disso é 23. Então, o espermatozoide vai carregar 23 cromossomos e o óvulo, que vem da nossa mãe, também vai carregar 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, que ocorre a formação da célula-ovo, a gente vai ter 23 mais 23, que é igual a 46 cromossomos. E é muito importante que vocês saibam, pessoal, que o espermatozoide e o óvulo, eles são células haploides. O que são células haploides? São células que têm apenas metade do número de cromossomos. No caso da raça humana, 23. Então, o espermatozoide e o óvulo são células haploides, beleza? As demais células do nosso corpo, que possuem 46 cromossomos, são células diploides. Então, aqui, ó, a célula ovo ela é 2N. 2N é a forma que a gente representa uma célula diploide. Então, toda vez que vocês verem 2N, está simbolizando uma célula diploide, que no caso da raça humana é 46 cromossomos. E a célula haploide é representada pela letra N. Então, quando vocês verem N, está simbolizando uma célula haploide, que no caso da raça humana é apenas o espermatozoide e o óvulo, beleza? E as células diploides, pessoal, a gente encontra nas células somáticas. O que são as células somáticas? São as células que formam as estruturas do nosso corpo. A pele, os ossos, os músculos, o sistema nervoso. Então, todas as células que formam as estruturas do nosso corpo são células somáticas. E se são somáticas, têm 46 cromossomos. E por isso são células diploides, beleza, pessoal? E aqui do lado, pessoal, eu coloquei assim, 46XX na mulher. É assim que a gente escreve o cariótipo da mulher. Na frente a gente coloca o número total de cromossomos, que na raça humana é 46. E do lado a gente coloca os cromossomos sexuais desse indivíduo. Como é uma mulher, lembra que eu falei para vocês que a mulher tem cromossomo XX? Então, os cromossomos da mulher a gente representa como XX. Então, é assim que se escreve o cariótipo de uma mulher. 46, número total de cromossomos. Aqui ele já inclui os cromossomos sexuais. E do lado a gente destaca que cromossomos sexuais é esse, que nesse caso é XX porque é uma mulher. O cariótipo do homem vai ser 46 também, porque o homem também tem 46 cromossomos. Já incluindo os cromossomos sexuais aqui nesse total. E do lado a gente coloca que cromossomos são esses para indicar se é mulher ou se é homem. Nesse caso, o cariótipo do homem vai ser 46 cromossomos XY, porque o Y ele que vai caracterizar a formação de homem. Beleza, galera?
E existem algumas anomalias, pessoal, em que a gente vai ter um outro tipo de escrita no cariótipo. Isso daqui é o cariótipo de um indivíduo sem nenhuma alteração genética, sem nenhuma aberração cromossomial. Só que no síndrome de Down, por exemplo, que é esse cariótipo aqui, o cariótipo ele é diferente. Por quê? Olha aqui comigo, pessoal, onde tem essa seta. Aqui, ó, é o cromossomo 21. Os cromossomos, eles são ordenados em números. Então, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. Aqui, ó, é o cariótipo de uma célula somática. Por quê? É uma célula somática? Porque os cromossomos estão, ó, aos pares. Lembra que um par vem do pai e um par vem da mãe. Então, nas células somáticas, o cariótipo, ó, vai ser através de um par de cromossomos. Então, ó, eles são classificados em números. Cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, até o cromossomo 22. E aí, do lado, a gente coloca os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais a gente não numera. A gente representa conforme a letra. X para homem, Y para mulher. Só que a gente está vendo aqui, ó, que o cromossomo 21 ele não está ao par. A gente tem um trio de cromossomo aqui. Isso daqui se chama trissomia do 21. E quando isso acontece, quando o cromossomo 21 ele vem em trio, há o desenvolvimento da síndrome de Down. E aí, o cariótipo de quem tem síndrome de Down muda. Então, ó, quantos cromossomos a gente tem aqui, se a gente contar tudo? A gente não vai ter mais 46, a gente vai ter 47. Porque aqui, ó, no cromossomo 21, a gente tem um cromossomo a mais. Então, 46 mais 1, 47. Então, a gente coloca para a síndrome de Down 47 cromossomos, XY, porque se trata de um homem, ó, é um homem, um cariótipo de um homem, mais 21. Esse mais 21, ele está simbolizando que existe um cromossomo a mais no cromossomo 21, formando a trissomia do 21, beleza? Então, o cariótipo ele pode mudar se a pessoa tiver algum problema cromossomial. Então, se cair aqui, por exemplo, no seu vestibular, uma imagem dessa, ele está perguntando que tipo de anomalia cromossômica esse indivíduo tem, ou então a questão até pede para você escrever o cariótipo desse indivíduo, é só você vir aqui e olhar, ver que o cromossomo 21 tem um a mais, e escrever o cariótipo dele. 47, porque tem 47 cromossomos, XY, porque é o homem, mais 21, porque a trissomia está no cromossomo 21. Beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, já deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as aulas e de todas as dicas que podem cair no seu vestibular, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula!